Imagine descer por um buraco esquecido no meio de uma praça europeia. Lá embaixo, em vez de silêncio, você encontra ruas talhadas em pedra, portas que não constam em nenhum mapa e ossos que parecem dormir em vez de apodrecer. Uma cidade inteira, escondida sob os pés de reis e cardeais, invisível porque foi fundada por aqueles que não podiam existir. Escravos, homens e mulheres que não fugiram. Eles construíram e se esconderam à vista de todos. Seja bem-vindo às sombras da história. Aqui, cada relato é um convite a duvidar do que você aprendeu nos livros da escola. Prepare-se para um mergulho sombrio, com a mesma densidade de um romance de Umberto Eco, a ironia cruel de George R.R. Martin e a atmosfera sufocante de Chernobyl. Antes de começarmos essa jornada, inscreva-se no canal. Deixe seu like para manter viva essa chama de histórias esquecidas. E escreva nos comentários de onde você nos assiste. Sua voz é a prova de que a memória deles não se apagou. Ossos debaixo do ouro. Ele caiu sem gritar. O chão da praça se abriu como se risse de todos os mapas, revelando um abismo que não constava em registros oficiais. Quando as lanternas desceram, encontraram ruas inteiras esculpidas na rocha, portas alinhadas como se esperassem visitas, e ossos humanos deitados em silêncio, como hóspedes eternos. No centro, rabiscado às pressas em latim ruim, lia-se: "Para quem apagou nossos nomes, deixamos uma cidade inteira." Era o epitáfio de uma existência invisível, descoberto séculos tarde demais. Ninguém queria acreditar no que via. Prefeitos, bispos e pedreiros se revezaram nas bordas do buraco, cada um jurando que a terra não podia esconder uma cidade. "É uma mina abandonada", disseram alguns. "É obra do diabo", murmuraram outros. Mas nenhum deles explicava as escadas perfeitas, o arco construído com cálculo geométrico, ou os altares com inscrições em 4 línguas. Era mais do que subterrâneo. Era um testemunho vivo. As velas tremiam nas mãos dos exploradores, e cada sombra parecia rir. A sensação era de que a cidade não fora descoberta. Ela se deixou descobrir. Como um fantasma que, cansado de esperar preces, resolve bater na mesa. E não demorou para que os jornais da época batizassem o lugar de A Cidade Invisível. Nome errado, claro. Invisível nunca foi. Apenas recusada. O choque daquela noite se espalhou como pólvora nas tabernas. Homens juravam ter ouvido cânticos subterrâneos quando bêbados voltavam para casa. Mulheres contavam que seus avós já falavam de fantasmas gentis que protegiam crianças perdidas. O povo sempre soube. Só os poderosos fingiam não ver. É curioso como o invisível, às vezes, é apenas aquilo que incomoda demais para ser admitido. E aqui surge a ironia. A cidade não nasceu do nada, nem de maldições. Foi construída, tijolo a tijolo, minuto a minuto, por mãos que a história oficial preferiu chamar de criados ou peças. Escravos. Gente que deveria desaparecer após o serviço, mas que decidiu fundar seu próprio mundo bem debaixo da Europa que os esmagava. O século era o 17. A Europa se gabava de suas catedrais e universidades, mas sustentava tudo com minas de sal, prata e corpos encadeados. No subsolo de Kutná-Hora, trabalhavam cativos de 3 continentes, homens arrancados do Báltico, romani caçados como pragas, africanos vendidos como exóticos troféus de salão. Cada um tinha um nome roubado e um apelido imposto. A história preferiu chamá-los de nada. Mas eles tinham planos, e o primeiro sinal disso foi uma carta nunca entregue, escondida num bolso rasgado, escrita em carvão numa lasca de madeira, falava de amor e conspiração. Era de Aio, um homem que a mina batizara com um nome curto para esquecer o verdadeiro. Ele escrevia para Lina, uma mulher livre que vendia pão na superfície. A carta não prometia fuga. Prometia fundação. "Se eu sumir", dizia, "não é porque corri, é porque ergui." Palavras assim, em qualquer outro contexto, soariam como poesia barata. Mas escritas no fundo de uma mina, viraram juramento. Lina, sem nunca receber o bilhete, repetia em silêncio os olhos que vira em Aio. Não de escravo, mas de arquiteto. Não de prisioneiro, mas de fundador. Enquanto a cidade dormia tranquila na superfície, no subterrâneo homens e mulheres roubavam minutos do relógio para empilhar madeira, esculpir sal, criar pilares de sombra. Cada vigia distraído era um milagre. Cada desmaio fingido, um tijolo. Cada chicote evitado, um alicerce.
Construir no escuro não era apenas sobrevivência. Era vingança. E aqui entra a ironia deliciosa. Enquanto reis e bispos assinavam tratados em pergaminho, acreditando que controlavam o destino, um punhado de escravos sem sobrenome rabiscava a verdadeira revolução com carvão e sangue. A cidade invisível já existia, enquanto a Europa dormia sonhando com impérios. Os capatazes, claro, cantavam um hino sem música. Rende mais, respira menos. Não sabiam que por trás de cada ordem gritada havia um cálculo silencioso. As vigas que sustentavam a mina eram costelas frouxas de um corpo gigante. Por elas, corria ar. E onde corre ar, corre vida. Aio observava, contava, memorizava. A matemática do oprimido é sempre mais precisa que a do opressor. Quando finalmente esculpiram o primeiro salão, improvisaram um altar sem santos. Apenas uma pedra escura com 4 frases idênticas. Em romane, em latim, em crioulo, em silêncio. Era uma liturgia do invisível. Uma promessa de que, mesmo apagados de batismos e registros, eles existiam. Ali nascia Nox Viva, a noite que respira. Tudo isso foi escondido da superfície por décadas. Até aquela noite, séculos depois, quando um buraco traiu o chão de uma praça e revelou ossos, altares e ruas perfeitas, não foi acidente. Foi vingança da memória. O invisível sempre encontra sua chance de respirar. E se você acha que isso é apenas o começo, espere para descobrir como a cidade riu na cara dos inquisidores, enganou condes e sobreviveu à peste. Porque Nox Viva não foi apenas construída. Ela foi defendida. E isso, meu caro, é o que vamos contar no próximo capítulo. O som do metal e o cheiro de sal. Ele foi encontrado morto, debruçado sobre um carrinho de minério, com o rosto mergulhado no pó branco que tanto odiava. Alguns juraram que foi acidente, outros que foi castigo divino. Mas os que trabalhavam ao lado sabiam a verdade. O homem expirou cantando baixo, como se sua última respiração fosse hino. A mina engole corpos sem cerimônia, mas naquela noite o silêncio tinha gosto de conspiração. Voltemos ao início. 1610. Europa cuspia tratados e rezas, mas vivia debaixo de uma crosta de suor e chicote. Kut na hora, coração pulsante de prata e sal, parecia próspera na superfície. Na realidade, sustentava sua riqueza na espinha de homens acorrentados. O que os nobres chamavam de economia, os escravos chamavam de prisão sem grades. As galerias eram túneis de metal e poeira. O ar entrava pouco, a morte saía muito. Cada batida de picareta ecoava como sino fúnebre, lembrando que ali dentro não havia calendário, apenas horas roubadas. A luz das lamparinas era fraca, mas suficiente para mostrar cicatrizes em ombros, costelas expostas, dentes quebrados. A mina era um confessionário sem perdão. Aio, já marcado como peça de inventário, observava tudo com olhos de arquiteto. Não via apenas pedra, via costelas. Cada viga era uma oportunidade. Cada desmoronamento, uma lição de engenharia. É irônico. Os opressores treinavam sem querer os melhores engenheiros de fuga. E naquelas paredes úmidas, a matemática da resistência começava a ser escrita. Os capatazes preferiam música simples, correntes arrastando. Usavam chicotes como maestros, impondo ritmo. Rende mais, respira menos. O som repetido tornou-se quase liturgia. Mas quem vive sob chicote, aprende a afinar sua própria melodia. Entre um golpe e outro, sussurros se infiltravam. Planos eram costurados como tecido de sombra. Riad, o tártaro de mãos leves, guardava mapas invisíveis na cabeça. Sabia onde a água vazava, onde o teto rangia como costela frouxa. Ania, romane de olhos como brasas, lia rachaduras como quem lê destino em cartas. E Padre Marcos, jesuíta expulso, ainda falava latim suficiente para camuflar blasfêmias em sermões. A mina reunia um coro improvável. O conde, dono da terra e dos corpos, raramente descia. Preferia imaginar o subterrâneo como uma grande arca de tesouros, alimentada por homens sem rosto. Mandava o padre benzer o minério e achava que isso o purificava. Ironia doce. Acreditava que Deus assinava recibos de contabilidade. Enquanto isso, lá embaixo, outro evangelho era escrito. E assim,
No pó do sal, nasceu a primeira heresia real: a ideia de não fugir. Fugir seria previsível, castigo certo. Mas fundar? Fundar era risada no rosto do opressor. Uma cidade dentro da cidade. Invisível, porque existiria sob o nariz de quem se achava onipotente. Nox Viva ainda era sonho, mas já respirava como brasa escondida. Naquela noite do acidente, o morto não caiu à toa. Ele encobriu com seu corpo a primeira escavação proibida. Enquanto o capataz cuspia maldições, outros escavavam centímetros que se tornariam metros. O sangue dele virou cimento. O sacrifício, fundação. As vigas rangiam não de peso, mas de riso abafado. A cada novo corpo caído, a lenda crescia. A mina engole quem não reza, dizia o padre. Mas os escravos riam por dentro. Não era reza que faltava, era liberdade. E cada cadáver engolido pela terra virava pedra fundamental daquilo que os nobres jamais ousariam imaginar. Uma cidade rival. Imagine o paradoxo. Na superfície, danças e bailes. Lá embaixo, carneiro cru dividido entre 6, música feita de correntes. Mas em ambos os lugares, a mesma vaidade. Construir. Os de cima construíam catedrais para a glória própria. Os de baixo, corredores para sobreviver. Quem você acha que entendia mais de eternidade? Lina, na superfície, vendia pão e sussurrava rumores. Jurava que havia fantasmas bondosos nos bueiros, protetores dos pobres. Era sua forma de proteger Aio, espalhando medo em vez de esperança. Se a cidade invisível queria nascer, precisava de lendas como cortina. A superstição sempre foi o melhor escudo contra as autoridades. O cheiro de sal impregnava roupas, cabelos e sonhos. Mas junto com ele vinha outro aroma, o de rebeldia fermentando. Cada corrente arrastada era ensaio de um futuro desfile. Cada batida no minério era ensaio de tambor. Se a mina era prisão, também era útero. E o parto estava próximo. O corpo sobre o carrinho foi enterrado sem nome, como todos. Mas nos corredores de sombra, os companheiros repetiram em silêncio: ele não morreu. Ele fundou. Palavras que viraram dogma. Uma cidade invisível não começa com um mapa. Começa com uma mentira contada em voz firme. E assim, entre pó de sal, ossos e chicote, nascia o pacto secreto: não fugir, fundar e rir do mundo que jamais acreditaria. A carta nunca entregue. Ele rasgou a carta em pedaços antes de entregá-la, e cada fragmento caiu como neve suja no chão da mina. Se alguém encontrasse aquelas palavras, não veria um bilhete de amor, mas um mapa de conspiração. Aio, com mãos tremendo mais de ódio do que de cansaço, preferiu destruí-la a arriscar. Mas o gesto não apagou o conteúdo. Lina jamais leu, mas continuaria vivendo dentro de cada traço daquilo que ele ousou escrever. A história começa dias antes, quando o carvão roubado da parede virou tinta improvisada. Ele rabiscava no silêncio, enquanto os outros roncavam após turnos duplos. Lina vendia pães na superfície, sempre com cheiro de forno e olhos que não desviavam. Aio escrevia não como escravo, mas como homem. Não pedia fuga, pedia memória. A carta começava com ternura e terminava em ameaça ao próprio destino. O texto dizia: se eu sumir, não é fuga, é fundação. Palavras que para qualquer capataz seriam delírio de cativo, mas no coração de quem vivia entre açoite e pó, soavam como promessa. O amor era desculpa. O objetivo real era maior: anunciar o nascimento de uma cidade que só existia em esboços mentais e sussurros. O bilhete era, ao mesmo tempo, confissão e proclamação de guerra. Ele hesitou em entregá-lo. Cada vez que subia à superfície, olhava Lina de longe, sentia a coragem minguar. Não queria arrastá-la para o subterrâneo. A carta poderia condená-la. Era como acender uma vela em porão cheio de pólvora. Então preferiu guardar, esconder e, por fim, rasgar. Mas rasgar palavras não apaga ideias. Só as espalha. Os colegas sabiam. Anya, com risos sarcásticos, dizia: bilhetes de amor são sempre mais perigosos que correntes. Riyad observava em silêncio, mas anotava no coração a frase final: fundar, não fugir. Padre Marcos, ex-jesuíta, benzia o ar como quem percebeu que havia nascido ali um evangelho sem santos. A carta invisível começava a circular, mesmo sem existir.
Ironia cruel. Na Europa, poetas vendiam versos baratos em cortes e tabernas, exaltando damas loiras e cavaleiros bêbados. Aio, um escravo sem sobrenome, escreveu o único poema que realmente ameaçava impérios. A carta nunca entregue possuía mais dinamite que toda a literatura oficial. O que ela prometia não era amor eterno, mas eternidade coletiva. Enquanto isso, Lina percebia algo. As olheiras profundas, o pó de sal grudado na pele dele, os olhares carregados de segredos. Ela não sabia do bilhete, mas intuía a conspiração. Passou a espalhar histórias nas feiras, que fantasmas gentis viviam sob a cidade, que protegem bêbados e crianças. O pão era desculpa, o boato, arma. Cada cliente levava para casa um fragmento da cortina de fumaça. Ayu nunca soube disso. Imaginava Lina distante, intocável. Mas na realidade, ela já era cúmplice sem saber. Os rumores ajudavam a erguer o manto necessário. Ninguém ousava descer a fundo, por medo de assombrações. Ironia perfeita. A superstição cristã servia melhor aos invisíveis do que qualquer espada. As noites seguintes foram de ensaio. Entre turnos de trabalho, eles recitavam pedaços do bilhete rasgado como se fosse oração. Não fugir. Fundar. Cada repetição era tijolo. Cada suspiro, cimento. A carta tornou-se catecismo subterrâneo. E mesmo rasgada, guiava como estrela no escuro. No fundo, Aio sabia que a carta nunca fora para Lina. Era para os que ainda respiravam com ele no pó. Lina era o símbolo, mas os destinatários reais eram os condenados ao esquecimento. Ele escreveu amor, mas assinou revolução. Rasgar o bilhete foi só teatro. O verdadeiro texto estava tatuado na carne dos que o ouviram. Os capatazes notaram mudança. Havia risos onde antes só havia suspiros. Havia ritmo nos golpes de picareta, quase como se trabalhassem em compasso secreto. O padre confessor desconfiou. Disse que os escravos estavam possuídos de alegria indevida. Ninguém percebeu que a alegria vinha não de esperança, mas de fundação invisível. Imagine a cena. Um monte de homens e mulheres acorrentados, cheios de pó e cicatrizes, recitando em silêncio uma carta que nunca existiu. Enquanto a Europa discutia filosofia em salões iluminados, o subterrâneo inventava sua própria política. Não era Rousseau, não era Hobbes. Era puro instinto de sobrevivência transformado em pacto social. O bilhete destruído cumpriu seu destino. Não chegou às mãos de Lina, mas plantou raízes mais profundas do que se tivesse sido entregue. Era a primeira constituição não escrita de Nox Viva. Uma carta de amor que se converteu em manifesto. Um pedaço de madeira com carvão que se tornou pedra fundamental de uma cidade inteira. Quando o último fragmento foi queimado para acender uma lamparina, todos entenderam a metáfora. Nada se perde no fogo. Tudo se transforma em luz. A carta nunca entregue não se apagou. Iluminou o subterrâneo. E assim, a cidade invisível respirava mais fundo. E o que parecia apenas um gesto íntimo se tornaria, mais tarde, a senha que abriria os salões secretos da fundação. Porque quando se rasga um bilhete de amor, às vezes, se constrói um império. O capataz e o hino da corrente. Ele apareceu pendurado por uma corda fina demais para aguentar o peso de um corpo. Não foi suicídio. Ninguém no subterrâneo acreditou nisso. O capataz mais cruel da mina, conhecido por transformar chicotes em extensões de sua língua, balançava como um fardo esquecido. Seus olhos ainda arregalados refletiam a lamparina, e o silêncio dos escravos soava como um hino. Pela primeira vez, a corrente não arrastava homens, arrastava medo. Voltemos algumas semanas antes, quando ele ainda desfilava pelo túnel com botas pesadas, cada passo um trovão. O homem tinha orgulho de ser instrumento. Chamava os cativos de móveis respirando. Ria quando alguém caía desmaiado, e cuspia frases como quem distribui hóstias envenenadas. Vocês vivem porque eu permito. Era a caricatura perfeita do poder. Um boneco inflado pelo ódio alheio. Seu hino favorito era simples. Rende mais, respira menos. Ele não precisava de música, apenas do som metálico das correntes sendo arrastadas em uníssono. Para ele, aquele som era a prova de disciplina. Para os escravos, era a sinfonia de humilhação. Mas ironia nunca falta. Ao tentar compor um coral de dor, ele ofereceu a batida perfeita para que se criasse ritmo de conspiração.
Aio observava os detalhes. Cada vez que o capataz erguia o chicote, havia segundos de sombra. Cada vez que virava o rosto para cuspir insultos, alguém podia mover uma pedra, esconder uma tábua, cavar centímetros. O ódio dele era tão previsível que virou relógio. O terror se transformou em medida de tempo, como se cada açoite marcasse não o fim, mas o progresso da cidade invisível. Um dia, Riyad comentou em voz baixa. Ele acha que rege uma orquestra. Mal sabe que é o tambor do nosso carnaval. E todos riram. Rir em Mina é ato de guerra. Era a primeira vez em semanas que o riso não soou como loucura. O capataz, ao ouvir, acreditou que riam de desgraças. Mal sabia que já era piada viva. Anya, sempre com sarcasmo afiado, dizia que o homem tinha vocação para santo. Daqueles que só existem para lembrar como a humanidade pode ser cruel. Canonizemos ele, cochichava. Padroeiro dos idiotas. O humor era veneno. Cada piada contra o capataz era martelo em sua autoridade. A cidade invisível se ergueu também na gargalhada clandestina. Mas todo tirano é burro de ofício. Ao desconfiar de cochichos, o capataz aumentou o rigor, achando que abafava a rebelião. Só acelerou o processo. Cada castigo injusto reforçava a certeza. Ninguém queria fugir. Todos queriam fundar. Ele era a prova viva de que viver sob chicote não tinha mais sentido. Era preciso criar algo que o ridicularizasse. O fim dele não foi planejado em detalhes. Foi consequência natural. Um tropeço calculado, uma corda mal amarrada, um corredor sem vigia. Quando o encontraram, pendurado, ninguém chorou. O padre confessor tentou chamar de castigo divino. Aio sorriu e pensou. Deus só pega crédito por trabalhos alheios. O cadáver foi levado às pressas para a superfície, mas deixou algo para trás. Silêncio diferente. Era como se a mina tivesse respirado aliviada. E na ausência dele, os cativos perceberam algo óbvio. O terror era humano, e humanos podiam ser vencidos. Essa descoberta pesava mais que qualquer corrente. Na noite seguinte, improvisaram uma cerimônia. Não em homenagem ao morto, mas à vitória. Com correntes batidas em compasso, criaram o primeiro hino de Nox Viva. A melodia não dizia respira menos, mas respira fundo. Era música de sobrevivência, nascida no mesmo espaço onde Chicote costumava reger. Padre Marcos, rindo da própria apostasia, comentou. Se a igreja soubesse, já diria que fundamos uma seita. Mas ninguém ali queria religião. Queriam cidade. Queriam espaço que não dependesse da permissão de nobres ou santos. E perceberam que o som da corrente podia ser batida de tambor, não apenas de algema. A notícia do enforcamento correu rápido na superfície. O conde ouviu e suspirou, mais irritado com a perda de produtividade do que com a morte. Lina, vendendo pão, escutava os boatos e sorria em silêncio. Para ela, era sinal de que a carta nunca entregue já fazia efeito. A conspiração se tornava palpável. Ironia cruel, a morte do capataz não apagou seu hino. Ele sobreviveu, mas como paródia. Cada vez que um escravo puxava a corrente, repetia em voz baixa, rende mais, respira menos. Mas agora soava como piada interna, deboche coletivo. O que era grito de ordem virou meme subterrâneo. Assim, a cidade invisível ganhou seu primeiro mártir involuntário. Não foi o corpo enforcado, mas a autoridade ridicularizada. E enquanto os nobres bebiam vinho e se perguntavam por que a produtividade caía, lá embaixo alguém já desenhava os primeiros mapas de um mundo que respiraria sem pedir licença. E se a queda de um capataz bastou para erguer um hino novo, imagine o que aconteceria quando a cidade inteira resolvesse mostrar sua voz. Mas isso é a história do próximo capítulo. O mapa de quem não existe. Encontraram o mapa gravado à faca no dorso de um cadáver. Linhas tremidas, curvas tortas, símbolos sem legenda. O padre confessor chamou de blasfêmia. O conde, de vandalismo. Mas os escravos reconheceram de imediato. Não era apenas desenho. Era guia. A morte transformara um corpo em pergaminho, e cada cicatriz parecia apontar saída, túnel ou segredo. O mapa não estava em papel, mas em pele. Dias antes, Riyad já rabiscava mentalmente as galerias. Tártaro de rosto fechado, parecia apenas mais um carregador. Mas na verdade era engenheiro do invisível. Guardava proporções, contava passos,
media ecos. Para ele, a mina era um relógio de sombras. Cada batida de picareta era compasso, cada vazamento de água, sinal. Onde todos viam prisão, ele via possibilidade. Anya completava o enigma. Romani, de sorriso insolente, lia as paredes como quem lê cartas de tarô. Aqui o sal chora, dizia, passando a mão em uma fissura. E onde o sal chora, há passagem escondida. Ninguém a levava a sério na superfície, mas ali embaixo, ela se tornava profeta. Cada rachadura era profecia. Cada desmoronamento, aviso. Padre Marcos, expulso da Companhia de Jesus, ainda carregava latim nos ossos. Foi ele quem percebeu. Símbolos riscados em vigas eram mais que marcas de trabalho. Eram alfabetos improvisados. Mistura de runas, letras romanas e desenhos infantis. Aparentemente caos, mas na verdade código. Os escravos inventaram uma língua secreta diante dos olhos de quem nunca olhava. O mapa começou sem papel, sem tinta. Era tecido em carne e memória. Cada trabalhador guardava um pedaço. Ryad sabia os túneis principais. Anya, os pontos frágeis. Marcos, os códigos. E Aio, a visão maior. Não fuga, mas fundação. Juntos, compuseram um atlas que jamais poderia ser confiscado. Porque não estava escrito em um só lugar. Estava distribuído entre corpos que não valiam nada para os senhores. Ironia perfeita. A Europa desenhava mapas coloniais em pergaminhos luxuosos, traçando fronteiras em continentes que sequer conhecia. Enquanto isso, escravos traçavam, de cabeça baixa, o verdadeiro mapa que mudaria seu destino. Quem era mais cartógrafo? O conde que assinava tratados em palácio ou o tártaro que contava passos no escuro? O cadáver com linhas no dorso foi apenas o primeiro registro físico. Uma ousadia. Talvez acidente, talvez último pedido. Os vivos entenderam que era hora de fixar em símbolos o que antes só vivia em memória. Mas não em papel. O papel era a arma dos senhores. O mapa deles seria outro. Tatuagem, cicatriz, escultura em sal. Invisível para olhos cegos. À noite, quando conseguiam minutos de sobra, reuniam-se para recitar as rotas. Era quase liturgia. Um dizia: 3 passos após o arco quebrado. Outro completava: vira onde o sal chora. Um terceiro confirmava: se a água soa fundo, há saída. Repetiam como salmos, até que cada corredor ficasse gravado na mente. A religião deles era topografia. Lina, na superfície, começou a ouvir boatos de desaparecimentos curiosos. Escravos que sumiam de um turno e reapareciam no seguinte, sem explicação. O povo murmurava: a mina tem portais. Ela sorria em silêncio. Não eram portais. Eram corredores desenhados por quem não deveria existir. A superstição protegia de novo a conspiração. E assim nasceu o conceito de Nox Viva. Uma cidade mapeada naquilo que o poder não consegue confiscar. Não em pergaminho, mas em pele. Não em tinta, mas em memória. Não em biblioteca, mas em corredor vivo. Cada homem e mulher era página. Cada cicatriz, coordenada. A biblioteca deles era feita de carne. O padre confessor certa vez encontrou rabiscos numa viga e os apagou com raiva, achando que eram brincadeira de crianças. Mal sabia que havia destruído uma biblioteca inteira. Mas riram por dentro. Porque a beleza do mapa era exatamente essa. Nunca dependia de um só suporte. Queimem um corpo, restam dezenas. Apaguem uma viga, sobram centenas. O mapa era a Hidra. Imagine a cena. Nobres debruçados em mesas, discutindo linhas em atlas dourados, acreditando que controlavam o mundo. Enquanto isso, no subterrâneo, escravos desenhavam com cicatrizes e sussurros a única cidade que nunca apareceria em mapas oficiais. A ironia histórica é brutal. O verdadeiro segredo geográfico da Europa não estava nas bibliotecas, mas nos ossos de seus cativos. O corpo com o mapa no dorso foi retirado sem cerimônia. Jogaram-no numa vala comum, como sempre. Mas lá embaixo, todos sabiam. Não era vala, era fundação. Cada corpo descartado pelo poder tornava-se tijolo da cidade invisível. Nox Viva não usava lápides, usava cadáveres como monumentos. E cada morte se transformava em coordenada. Aio recolheu um fragmento da pele marcada
e guardou como relíquia. Não pelo valor material, mas pelo simbolismo. Sabia que, um dia, alguém encontraria. Que futuros olhos leriam aquelas linhas tortas e perceberiam. Não era blasfêmia, não era vandalismo. Era geografia da resistência. E se um corpo já podia carregar uma cidade inteira na pele, imagine o que aconteceria quando dezenas de vivos resolvessem carregar juntos o mesmo sonho. Mas isso é a respiração do próximo capítulo. Primeiros tijolos de sombra. Quando os guardas desceram após um pequeno desmoronamento, não encontraram corpos, mas paredes. Paredes lisas, perfeitas, que jamais deveriam existir ali. O pânico foi imediato. Demônios ergueram isso em uma noite, gritou um deles, largando a lamparina. O fogo iluminou o impossível. Um arco novo, sustentado por tábuas roubadas e pedras talhadas com precisão. Não era acidente. Era arquitetura clandestina. Voltemos dias antes, quando tudo começou com uma madeira caída. Aio viu nela uma porta em potencial. 2 pedaços juntos formavam uma passagem. O improviso virou regra. Cada lasca de pedra era reaproveitada. Cada minuto roubado era tijolo. Assim, nasceram os primeiros corredores de inox viva. No subterrâneo, a criatividade era cimento mais forte que cal. Riad, o tártaro cartógrafo, media passos e proporções. Anya cuidava do silêncio. Um estalo errado poderia virar sentença de morte. Padre Marcos murmurava preces falsas para disfarçar batidas rítmicas. Enquanto o capataz acreditava que dormiam, eles cavavam, não fugiam, erguiam. Cada golpe escondido era martelada contra séculos de submissão. A ironia é deliciosa. Enquanto nobres erguiam catedrais com ouro roubado, escravos construíam templos de sombra com migalhas de minutos. A diferença é que a catedral buscava o céu. Nox Viva se contentava em sobreviver no subsolo. E, paradoxalmente, por isso mesmo estava mais perto da eternidade. Nada desafia tanto o poder quanto existir sem pedir permissão. As primeiras estruturas eram simples, corredores estreitos, salões mínimos. Mas cada detalhe escondia cálculo. Portas falsas confundiam vigias. Túneis em curva abafavam sons. Pilares de sal escavado pareciam naturais, mas sustentavam tetos. Era a engenharia da invisibilidade. A cidade se erguia como fantasma disciplinado, sorrindo diante da arrogância de quem achava controlar tudo. Lina, na superfície, começou a ouvir ecos estranhos sob seus pés. Vendedores juravam sentir o chão vibrar nas madrugadas. Alguns diziam que eram almas penadas. Outros, que o inferno estava mais perto do que a igreja admitia. Lina sorria ao vender seu pão. Os boatos eram muralhas melhores que qualquer pedra. O medo do povo era argamassa invisível. Aio, escrevendo novas cartas jamais entregues, descrevia o que via. Chamava aquilo de cidade em parto. Comparava os corredores a costelas crescendo. Se o mundo lá em cima é corpo arrogante, anotou, aqui embaixo nascemos como sombra dele. E rasgou mais uma carta. Não queria testemunhas escritas. O segredo precisava ser memorizado, não registrado. A cada vigia distraído, mais metros avançavam. Um desmaio fingido significava horas de trabalho escondido. Um acidente provocado desviava guardas e liberava espaço. O caos controlado era estratégia. Os senhores acreditavam em disciplina. Os cativos usavam desordem como alavanca. Era guerra psicológica, vencida em silêncio. Ironia amarga. Padres pregavam que o inferno ficava debaixo da terra. Mal sabiam que ali, debaixo dos pés deles, uma nova vida surgia. O verdadeiro inferno era a superfície. Lá, onde homens livres chamavam escravidão de ordem divina. Aqui embaixo, no pó e na escuridão, brotava liberdade em forma de tijolos de sombra. Anya batizou o primeiro corredor como o suspiro. Não porque fosse estreito demais, mas porque cada passo ali parecia respirar esperança. Outros nomes surgiram. A garganta. A costela. A fenda. Cada batismo era ato de posse. Nomear é existir. E a cidade invisível ganhava identidade antes mesmo de ganhar forma plena. Padre Marcos, rindo de si mesmo, disse que aquilo era um novo evangelho. Só que aqui não havia santos, nem mártires, nem milagres, só cálculo,
suor e ironia. Ele sabia que, se a Inquisição descobrisse, chamariam de heresia. Mas no fundo, era apenas o que sempre faltou às igrejas: comunidade verdadeira. Na superfície, o conde estranhava a queda na produtividade. Preguiça, diziam os capatazes. Bruxaria, diziam os padres. Ninguém imaginava que, sob seus pés, uma segunda cidade surgia. Uma que não pagava dízimo, não respondia a chicote, não dependia de decreto. Invisível, mas firme. O desmoronamento que revelou as paredes foi o primeiro risco real. Mas, paradoxalmente, também foi a primeira vitória. Seus guardas viram a arquitetura impossível. Confirmaram que aquilo não era delírio. A cidade existia. E, uma vez vista, jamais poderia ser totalmente esquecida. O invisível havia piscado para o mundo. Os mortos da mina já não eram apenas ossos jogados em valas. Eram tijolos simbólicos. Cada corpo caído sustentava o teto da conspiração. Nox Viva crescia sobre cadáveres que ninguém nomeava. Era cemitério e cidade ao mesmo tempo. Era necrópole respirando. E enquanto os guardas subiam aterrorizados, os cativos sorriam discretamente. Porque sabiam. Se o poder já vira o impossível, nunca mais conseguiria dormir tranquilo. A cidade invisível estava nascendo. E agora, nada poderia pará-la. O altar com 4 idiomas. Quando os soldados invadiram o túnel proibido, encontraram um altar aceso. Não havia santos, não havia cruz. Apenas uma pedra escura marcada com 4 frases diferentes: romani, crioulo, latim e símbolos incompreensíveis. Cada linha dizia a mesma coisa. Respiramos ainda. Os soldados, aterrorizados, apagaram as velas e fugiram. Mas já era tarde. A prova de que uma cidade respirava lá embaixo estava diante deles. Dias antes, a construção do altar havia sido um rito, não religioso. Pelo menos não como a superfície entenderia. Foi invenção de necessidade. Nox Viva precisava de um ponto de encontro, algo que fosse mais que pedra. Um coração. Ali acenderam a primeira chama feita de gordura roubada. A luz tremia, como rindo da escuridão que os guardas acreditavam controlar. Hayat insistiu que houvesse inscrições. Sem escrita, o mundo esquece. Anya sugeriu usar 4 idiomas, para que ninguém pudesse monopolizar a memória. Padre Marcos, irônico, redigiu em latim com erros propositais. Era a vingança de um ex-jesuíta. Transformar a língua sagrada em código subversivo. Aio apenas assentiu, sabendo que cada palavra era alicerce invisível. As 4 frases tinham peso simbólico. Em romani, promessa de caminho. Em crioulo, juramento de liberdade. Em latim, desafio direto à igreja. E no idioma inventado, mistura de riscos, curvas e silêncio, estava a mensagem mais perigosa. Aquilo era deles, não dos senhores. O altar era biblioteca, parlamento e templo ao mesmo tempo. A ironia não se perde. A Europa exibia altares dourados em catedrais, prometendo céu aos obedientes. No subterrâneo, escravos erguiam altar de sombra, prometendo apenas sobrevivência. E, paradoxalmente, a promessa do subterrâneo era mais honesta. Não oferecia paraíso. Oferecia respiração. Na noite da inauguração, improvisaram cânticos. Correntes batidas em compasso, vozes murmurando palavras sem melodia. O som ecoou pelos corredores como coração. Alguns choraram, outros riram. Anya dançou com passos curtos, girando entre pedras como se fossem colunas de salão. Aio fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu-se fundador e não prisioneiro. O altar também virou tribunal. Cada decisão de Nox Viva passaria a ser tomada ali. Sem papéis, sem decretos, sem coroas, apenas consenso. Aqui não há nobres, nem padres, nem donos, disse Padre Marcos, erguendo uma lamparina. Aqui só há vivos. Foi o sermão mais herege e mais verdadeiro que já pronunciou. Lina ouviu os rumores. Os bêbados da feira falavam de luzes surgindo do chão, de vozes ecoando em latim torto. Riam nervosos, mas não se atreviam a verificar. A lenda do altar dos mortos se espalhava. O pão que Lina vendia virou desculpa para fofocas. Cada boato reforçava o manto que protegia Nox Viva. O conde, ao ser informado, bufou. Altar subterrâneo? Superstições.
Mandou o padre benzer o local. O padre desceu, viu inscrições, suou frio e preferiu não comentar. Apenas espalhou água benta e voltou calado. Era mais seguro culpar o diabo do que admitir que escravos tinham construído teologia própria. Aio sabia do risco. Qualquer altar seria visto como heresia. Mas também sabia do poder de símbolos. O altar era senha. Não era apenas pedra. Era lembrete de que respiravam juntos. Sem ele, seriam apenas indivíduos amontoados. Com ele, era um povo. Nox Viva não era só túnel. Era identidade. Os guardas que encontraram o altar não entenderam nada. Apagaram as velas, chutaram as inscrições, mas sentiram calafrios. Um deles jurou ouvir vozes sussurrando em línguas estranhas. Outro caiu doente dias depois. A lenda cresceu. Quem mexe no altar dos mortos enlouquece. A superstição, mais uma vez, virou muralha. Ironia deliciosa. O altar que deveria denunciar a conspiração se tornou sua melhor proteção. Quanto mais o povo acreditava em maldição, menos se atreviam a descer. O medo era aliança silenciosa. O altar cumpria função dupla: assustar inimigos, unir invisíveis. Padre Marcos riu sozinho, lembrando dos sermões em igrejas lotadas. Eles têm ouro, nós temos sombra. Eles têm céu, nós temos respiração. Quem você acha que está mais perto de Deus? A frase virou piada repetida nos corredores, até mesmo pelos que já não acreditavam em nada. O humor era cimento. Com o altar, Nox Viva finalmente deixou de ser apenas corredor escondido. Ganhou coração, ganhou voz, ganhou centro. Era pequena, mas já era cidade. E como toda cidade nascente, precisava aprender a se defender. E se um altar já bastava para aterrorizar soldados e confundir padres, imagine o que aconteceria quando toda Nox Viva resolvesse rir da superfície. Mas essa risada fica para o próximo capítulo. Lina e a lenda que sobe a escada. Naquela manhã, os sinos da cidade tocaram sem motivo. Nenhum casamento, nenhum funeral, nenhuma missa marcada. Tocaram porque um bêbado jurou ter visto uma mulher atravessar a praça e desaparecer pelo bueiro. Disse que ela tinha olhos de fogo e deixou cheiro de pão assado no ar. Riram, chamaram-no de louco. Mas na feira, o boato nasceu. Fantasmas gentis andavam sob a cidade. E quem puxava esses fios era Lina. Dias antes, Lina observava Aio de longe. O pó de sal em seus ombros, as mãos que tremiam, os olhos cheios de um silêncio que gritava. Não precisava de carta para entender. Ela sabia. Algo estava sendo construído, algo que não podia ser dito. Vendeu-lhe pão, tocou de leve sua mão e sussurrou: "Vocês estão cavando liberdade." Ele não respondeu, mas o silêncio confirmou. Lina não era apenas fornecedora de pão. Era artesã de rumores. Começou a espalhar histórias nos pontos certos. Para bêbados, para velhas fofoqueiras, para crianças curiosas. Dizia que havia vozes no subterrâneo, não de condenados, mas de guardiões. Eles protegem os que se perdem, mas castigam quem desce com ódio. Era superstição estratégica, criada com a precisão de quem molda massa de pão. O povo, sempre ansioso por lendas, abraçou a ideia. Em tavernas, homens juravam ter ouvido passos atrás de paredes. Mulheres contavam que crianças perdidas voltavam guiadas por sombras bondosas. A fé oficial continuava pregando o céu. Mas nas esquinas, acreditava-se mais nos fantasmas de Lina. A superfície já se tornava cúmplice de Nox Viva sem perceber. Aio nunca soube que Lina inventava boatos para protegê-los. Achava que a mantinha fora do jogo, intocada. Ironia cruel. Ela já estava mais dentro da conspiração do que muitos que cavavam. Sua arma não era picareta, mas palavra. E no fim, palavra pode erguer muralhas mais altas que pedra. Padre Marcos, ao ouvir os rumores, riu sozinho. Eles acreditam mais em Lina do que em Deus. O comentário virou piada nos corredores. Anya acrescentava: "É porque o pão dela é mais fresco que a hóstia." O humor circulava, fortalecendo a confiança. Nox Viva não respirava só com túneis. Respirava com gargalhadas. Na feira, Lina cultivava o teatro. Fingindo espanto, dizia: "Ontem vi luzes azuis saindo do bueiro." Fazia o sinal da cruz, mas piscava discretamente para a vizinha.
Cada detalhe era coreografia. A mentira crescia como massa fermentando. E quanto mais absurda, mais verdadeira parecia para quem já tinha medo do escuro. A Europa, com toda sua pompa, sempre acreditou em santos e demônios. Bastava oferecer narrativa que misturasse medo e esperança. Lina, sem ter estudado retórica, entendia instintivamente a propaganda. Transformou superstição em arma política. Sua lenda subia as escadas enquanto os guardas desciam aterrorizados. Alguns nobres se incomodaram. Esse povo precisa de missa, não de boatos. Mas ninguém conseguia controlar histórias. É mais fácil trancar corpos que calar palavras. Enquanto os senhores discutiam, Lina cimentava a muralha invisível que protegia Nox Viva. A cidade invisível começava a ter cidadela feita de rumores. Crianças brincavam de imitar fantasmas da mina. Corriam pela praça gritando frases inventadas. Respira fundo, respira fundo. Os adultos riam nervosos. Não percebiam que estavam repetindo o lema da conspiração. Cada brincadeira era propaganda gratuita. O subterrâneo já fazia escola lá em cima. Ironia doce. Enquanto padres recitavam latim incompreensível, o povo repetia mantras de fantasmas invisíveis. E no fim, ambos serviam ao mesmo propósito: controlar pela fé. Só que, dessa vez, a fé não sustentava a coroa, mas protegia os que cavavam sob ela. Aio começou a notar algo curioso. Guardas desciam com menos frequência. Tinham medo. Preferiam acreditar em maldição do que em conspiração. Lina havia vencido sem tocar em uma pá. Vencera com teatro de feira. Era a primeira vitória oficial de Nox Viva contra a vigilância. E foi nesse clima que decidiram batizar novos corredores. Agora cada túnel recebia nome não só pela estrutura, mas pelas histórias que corriam lá em cima. O subterrâneo e a superfície se alimentavam mutuamente. A cidade invisível não era apenas construção física, era narrativa compartilhada. No fundo, Lina se tornava a primeira cidadã da cidade invisível, que nunca pisara em seus corredores. Sua lenda circulava, sustentando o segredo. E se até os sinos tocaram sem motivo, era sinal de que até o céu participava, mesmo sem saber. E assim, o pão, os boatos e os fantasmas prepararam terreno, porque a cidade podia até se esconder, mas já estava se tornando impossível de ignorar. E logo, alguém mais poderoso também ouviria esses ecos. Mas essa descoberta pertence ao próximo capítulo. O conde descobre um sussurro. Ele acordou no meio da noite suando frio. Jurou ter ouvido risadas vindo do chão de sua própria capela. Não eram risadas de bêbados, nem de padres insanos. Eram risadas serenas, quase infantis, que ecoavam sob os ladrilhos. O conde levantou-se, chutou a taça de vinho e exigiu guardas. A Europa podia suportar guerras, mas não suportava a ideia de escravos rindo debaixo de seus pés. Dias antes, os rumores já haviam subido pelas escadas. O altar encontrado, as paredes novas, os boatos de Lina. O conde ouvira de longe e ignorara. Mas quando o riso atravessou o chão, deixou de ser superstição. Virou ameaça pessoal. Para ele, o riso era a arma mais perigosa que espadas. Porque significava que a dor já não era absoluta. Convocou o padre confessor, exigindo explicação. O velho murmurou que podia ser vozes do purgatório. O conde não engoliu. Chamou capatazes, que garantiram disciplina. Mas a sombra permanecia. E se estivessem mentindo? E se debaixo da mina, uma nova ordem crescia? O poder mais absoluto é frágil quando suspeita que riram dele. Os capatazes juravam obediência, mas estavam inquietos. Haviam visto paredes erguidas onde não deveriam estar. Haviam sentido vibrações como se a mina tivesse vida própria. Juravam que fantasmas construíam no escuro. O conde, homem de razão enviesada, riu. Fantasma nenhum pega pá. Mas a risada morreu curta. Fantasmas ou não, algo se erguia. Aio, lá embaixo, percebeu que a conspiração começava a chamar atenção. Não gostava disso. A invisibilidade era a única armadura. Cada rastro de boato era a faca de dois gumes. Precisavam de mais silêncio, mais disciplina. Mas a cidade invisível já tinha coração próprio, e coração bate alto. Ironia cruel. O conde, que jamais descia à mina, começou a perder sono por causa dela. Sonhava com corredores sem fim,
com vozes rindo em 4 idiomas, com velas que acendiam sozinhas. A cidade invisível invadira sua mente antes mesmo de invadir seus mapas. Não havia prisão mais eficaz que o medo. Reuniu seus homens numa noite chuvosa. Mandou todos descer, cruzes em punho, água benta nos bolsos. Entraram como se fosse batalha. Encontraram silêncio. Nenhum escravo cantava, nenhum corredor novo parecia existir. Só pedras e suor. Mas no fundo, escondido por corredores falsos, o altar ainda ardia. E os risos esperavam. Padre Marcos assistiu à cena rindo por dentro. Eles caçam fantasmas com cruzes, enquanto nós erguemos cidades com sombras. A frase virou piada repetida em Nox Viva. O humor era munição, e cada piada corroía mais a autoridade. O poder dos nobres era feito de cerimônias, o poder deles, de improviso. O conde saiu mais confuso do que entrou. Não havia provas, apenas suspeitas. E é justamente isso que destrói um senhor. Não poder nomear a ameaça. Quando a ameaça não tem rosto, não tem tamanho, pode ser infinita. Para ele, a cidade invisível já era mito vivo. E nada assusta mais que um mito que ri. Lina percebeu a mudança no tom da cidade. Guardas circulavam mais tensos, padres pregavam sermões sobre demônios do subterrâneo. A feira vibrava com fofocas. Para cada negação do poder, surgiam 3 novas versões da lenda. O riso subterrâneo já ecoava como coro na superfície. Aio se perguntava: até quando poderiam se esconder? Nox Viva nascera para ser invisível, mas a ironia era inevitável. Quanto mais crescia, mais difícil era calar seu som. A respiração da cidade já era perceptível, e o conde, sem perceber, tornara-se seu primeiro pregador involuntário. Os capatazes começaram a desconfiar dos próprios passos. Juravam ouvir batidas ritmadas atrás das paredes, como martelos invisíveis. Uns diziam que eram demônios, outros que eram os mortos construindo eternidade. Mas todos tinham medo. E o medo é a melhor argamassa de uma cidade clandestina. Padre Marcos, com sarcasmo, comentou: se eles acreditam que somos fantasmas, então sejamos. Fantasmas são mais difíceis de enforcar. A ideia pegou. Nox Viva decidiu usar o rótulo. Passaram a deixar sinais falsos, sons distantes, sombras calculadas. A conspiração ganhou capa sobrenatural. O conde, sem respostas, concluiu: se não posso vê-los, é porque são maiores do que penso. A frase escapou num jantar, e nobres riram nervosos. Mas já era sentença. Ele mesmo reconhecia a grandeza daquilo que fingia caçar. Nox Viva vencera não na pá, mas no imaginário. E assim, o riso debaixo da capela marcou a virada. A cidade invisível deixou de ser apenas projeto secreto. Tornou-se obsessão do poder. E toda obsessão, cedo ou tarde, acaba explodindo. Mas essa explosão fica para o próximo capítulo. A lei do invisível. O soldado voltou cego. Desceu para investigar os túneis e reapareceu horas depois, sem olhos para ver. Ninguém soube explicar. Não havia feridas, apenas vazio. Dizia que as sombras lhe arrancaram a visão, que viu uma cidade pulsando no escuro e não suportou olhar. Foi levado como louco, mas sua desgraça espalhou terror. A lenda era clara. Havia leis debaixo da terra, e quem as quebrava pagava caro. Dias antes, Nox Viva reunira seus habitantes diante do altar de 4 idiomas. Aio falava com voz calma, mas cada palavra era golpe de martelo. Não somos fugitivos, somos fundadores. E toda cidade precisa de lei. O silêncio que seguiu foi mais solene que missa. No subterrâneo, onde o eco era rei, até a respiração parecia decreto. A primeira regra era simples: ninguém trabalha 2 turnos seguidos no mesmo setor. O corpo é frágil demais para ser explorado como faziam os capatazes. Aqui, o descanso era lei, não luxo. Ironia brutal. Os invisíveis ofereceram dignidade antes que qualquer código europeu ousasse pensar nisso. A segunda regra: nenhum nome verdadeiro seria usado. Cada um escolhia um apelido novo, nascido ali, apagando o passado imposto por senhores. Se eles nos batizaram para nos apagar, renascemos agora para existir. Disse Anya, que se autoproclamou chama. Nomear-se era ato de posse. Era escrever a própria certidão em sombra. A terceira lei. Toda entrada deveria ter 3 saídas. Nada poderia ser prisão. Cada corredor, cada salão,
precisava respirar como um organismo vivo. A mina, que fora cárcere, agora se transformava em pulmão. Era arquitetura de sobrevivência. E cada saída era também metáfora. Se o mundo fecha uma porta, escavamos 3. A quarta lei. Toda luz precisa de 2 sombras. Não se tratava de poesia, mas de estratégia. Uma lamparina acesa em corredor falso distraía guardas. Outra iluminava o real. O poder acreditava enxergar, mas via apenas teatro. A invisibilidade se construía com espetáculo. Era a guerra de ilusões. A quinta lei: todo mapa deveria conter um erro. Quem não fosse da cidade se perderia. Quem fosse, saberia o segredo. Era forma de impedir traidores. Era também piada cruel. Se reis e padres viviam de mapas errados sobre o mundo, por que não fazê-los tropeçar dentro de casa? O erro virava bússola. Padre Marcos, rindo, chamou isso de Evangelho da Sombra. Dizia que cada lei era um mandamento sem Deus, mas mais humano que qualquer dogma. Não matarás? Eles já nos matam. Honrar pai e mãe? Eles já nos venderam. Melhor inventar nossa própria tábua. O sarcasmo soava mais santo que sermão. Riad acrescentou ainda: todo encontro termina com riso. Era a regra. Porque rir era o maior ato de guerra contra quem só aceitava obediência e dor. Se formos pegos rindo, eles pensarão que enlouquecemos. E é melhor parecer louco do que parecer vencido. Assim, o riso tornou-se mandamento. O soldado cego foi a primeira vítima das novas leis. Não porque Nox Viva o atacou, mas porque ele quebrou regra não escrita. Descer sem respeito. Viu o que não devia ver. Tentou decifrar o erro do mapa e perdeu os olhos na escuridão. Para os de cima, maldição. Para os de baixo, apenas prova de que a cidade se defendia sozinha. A lenda cresceu. Quem não conhece a lei do invisível, enlouquece. Guardas recusavam turnos noturnos. Padres preferiam rezar de longe. O medo consolidava muralhas mais altas que pedra. A lei invisível se infiltrava até em quem jamais a aceitara. Ironia deliciosa. Os nobres, que escreviam leis em pergaminhos selados, não conseguiam impor respeito. Mas as regras da sombra, transmitidas por murmúrio e memória, eram obedecidas à risca. Qual sistema era mais eficiente? O das coroas douradas ou o dos corredores de sal? Lina percebeu o reflexo na superfície. As crianças repetiam frases estranhas, como mantras. Toda luz tem 2 sombras. 3 saídas para cada entrada. Ninguém entendia, mas todos repetiam. O subterrâneo começava a escrever Constituição no coração do povo, sem que percebessem. Aio, ao final da assembleia, rasgou mais uma carta. Não precisava de papel. A lei estava inscrita na carne, nos gestos, nos sussurros. Se um dia formos descobertos, disse, que ao menos descubram que vivemos como cidade, não como escravos. E assim, a lei invisível consolidou a fundação. Nox Viva deixava de ser só abrigo, tornava-se sociedade. E toda sociedade, cedo ou tarde, precisa enfrentar o mundo que a cerca. Mas esse confronto é assunto do próximo capítulo. A festa do mundo sem sinos. Encontraram taças de osso espalhadas pelo chão da mina. Não eram restos de missa, nem sinal de sacrifício. Eram copos improvisados, ainda cheirando a fermento, testemunhas de uma festa que não deveria existir. Os guardas juraram que ouviram risos e passos dançantes, mas quando chegaram, havia apenas silêncio e correntes largadas. O subterrâneo parecia zombar. Enquanto a superfície tocava sinos para cada ritual, Nox Viva celebrava sem precisar deles. Dias antes, Aio decidira que a cidade precisava de um rito próprio. Não de oração, mas de celebração. Se o mundo de cima festejava colheitas e coroações, por que eles não poderiam festejar o simples fato de ainda respirarem? Anya trouxe pedaços de osso, transformando-os em flautas e taças. Riad arrumou tonéis de água que, com um toque de pão velho, fermentaram em líquido quase vinho. Padre Marcos benzeu a ousadia com sarcasmo. Este é o cálice da sobrevivência. Naquela noite, improvisaram música. Correntes batidas em compasso, flautas de osso emitindo sons agudos, tambores feitos de barris quebrados. A melodia ecoou pelos corredores, como se o subterrâneo tivesse coração próprio. Era música de resistência, mais poderosa que qualquer hino imposto. Cada nota era martelo invisível contra a autoridade. Anya dançou como vento em espaço estreito, girando entre sombras.
O movimento dela parecia zombar dos corredores que antes eram prisões. Riad sorria pela primeira vez em meses. Padre Marcos, em vez de rezar, cantava palavrões em latim, transformando blasfêmia em poesia. E Aio, calado, observava. Para ele, a festa era mais que celebração. Era proclamação. Nox Viva não apenas existia, ela tinha alma. O povo da superfície ouviu ecos estranhos naquela noite. Homens voltando da taverna juraram ter escutado música vindo do chão. Mulheres falaram de risos que subiam pelas rachaduras da praça. As crianças riam sozinhas, como se compartilhassem segredo. Lina, vendendo pão, apenas sorria. Ela sabia. A cidade invisível escolhera anunciar-se com festa. Ironia deliciosa. Os nobres acreditavam que só eles tinham direito à alegria. Que festas eram privilégios de sangue azul e moedas de prata. Mas lá embaixo, entre pó e cicatrizes, a alegria se tornou ato político. Era mais perigosa que qualquer rebelião armada. Porque provar que ainda podiam rir era provar que não estavam vencidos. No auge da celebração, decidiram nomear oficialmente a cidade. Não podia ser apenas corredor. Precisava de identidade. Entre risos e goles, surgiu a proposta. Nox Viva, a noite que respira. O nome foi recebido com aplausos abafados, como trovão subterrâneo. E naquele batismo, o invisível ganhou rosto. Padre Marcos, meio bêbado, declarou: Se Roma se ergueu com sangue de gladiadores, que Nox Viva se erga com riso de condenados. A frase virou lema. A cidade nascente não queria imitar impérios. Queria existir ao contrário deles. Não pela glória, mas pela persistência. Não pelo ouro, mas pelo sopro. Na manhã seguinte, guardas encontraram copos de osso, manchas de fermento e cinzas de fogueira. Juraram que era bruxaria. O conde, irritado, mandou reforçar turnos. Mas no fundo, a festa já havia vencido. Porque festa não se apaga com chicote. Festa se multiplica como rumor. Lina percebeu o impacto. Na feira, todos comentavam sobre música misteriosa. Alguns chamaram de maldição, outros de milagre. Pouco importava. A cidade invisível já começava a moldar o imaginário coletivo. E quando uma lenda entra no sangue do povo, nem reis conseguem arrancá-la. Aio guardou silêncio, mas sentiu orgulho. O riso, o vinho improvisado, a dança, tudo era tijolo tão importante quanto o túnel. Uma cidade não vive apenas de pedra, vive de símbolos. E naquela noite, o símbolo fora claro. Eles não eram apenas sobreviventes, eram comunidade. Os guardas, por mais que fingissem bravura, evitavam o subterrâneo após o pôr do sol. Juravam que as paredes riam. Alguns rezavam antes de descer. O medo os enfraquecia mais que qualquer arma. A festa de Nox Viva não terminou naquela noite. Continuava ecoando nos ossos dos que acreditavam. Ironia cruel. A Europa da superfície tocava sinos para celebrar santos que nunca conheceram fome. A Europa subterrânea tocava correntes para celebrar vivos que desafiavam a morte todos os dias. Qual festa era mais honesta? A que agradecia milagres invisíveis ou a que agradecia respirações conquistadas? O altar ganhou novo significado após a festa. Já não era apenas tribunal ou coração. Era palco. Cada vez que acendiam velas, lembravam-se de que tinham rido diante do chicote. A alegria se tornava arma. Uma arma que os senhores nunca aprenderiam a desarmar. E assim, Nox Viva deixou de ser apenas projeto secreto. Tornou-se cidade com nome, com rito, com festa. Uma cidade que sabia rir no escuro. E uma cidade que sabe rir está pronta para enfrentar qualquer inferno. Mas o inferno maior ainda estava por vir. A primeira traça no mapa. Ele caiu de joelhos, denunciado pelo brilho de sal em sua bota. Não havia sangue, não havia crime, apenas descuido. Mas em mina conspiratória, descuido é sentença. O capataz aproximou-se, cheirou o pó branco e sorriu como fera. Vocês andam cavando onde não devem. O silêncio dos demais foi prece não respondida. Ali nascia a primeira fissura no mapa invisível. Dias antes, o garoto novato mostrava-se orgulhoso demais. Era ansioso, queria provar coragem, queria ser lembrado. Aio o advertira. Nox Viva não é palco, é sombra.
Mas a juventude raramente entende metáforas. Ele entrou em túnel proibido, ajudou a escavar 1 metro a mais e voltou trazendo sal preso ao couro da bota. Não notou. A conspiração notou tarde demais. O capataz seguiu o rastro como cão de caça. Cada grão de sal era confissão. Encontrou pregos tortos, portas improvisadas, sinais de arquitetura clandestina. O riso que ecoava em seus lábios não era de alegria, mas de antecipação. Pela primeira vez, tinha algo concreto para entregar ao conde. A notícia se espalhou como fogo em palha. Guardas desceram em grupos, cruzes em punho, tochas tremendo. Seguiam as marcas como quem segue migalhas em conto de fadas. Mas o final não era banquete, era guerra. Ao dobrarem um arco, depararam-se com parede lisa. Nox Viva já previra o risco e erguera corredor falso. O mapa traído também sabia enganar. Anya riu baixinho quando soube. Até nossos erros são inteligentes. Mas Aiu não riu. Para ele, cada descuido era morte em potencial. Não podia confiar apenas em sorte. Precisavam reforçar leis, criar punições internas. A cidade invisível não podia se dar ao luxo de amadores. Invisibilidade exige disciplina de aço. Padre Marcos sugeriu que o garoto fosse julgado diante do altar. Não por crueldade, mas por pedagogia. Se Nox Viva é cidade, precisa de tribunais. E assim, diante das 4 inscrições, o jovem tremia. Não foi chicoteado. Não foi morto. Foi condenado ao silêncio absoluto. Perderia o direito de contar histórias. Ironia cruel. Para um conspirador, calar é pior que morrer. Os guardas, no entanto, acreditaram ter descoberto algo maior. Juntaram tochas, formaram patrulha e avançaram até onde o rastro desaparecia. Lá, encontraram apenas corredor falso, estalactites e silêncio. O desespero os fez recuar. Juraram que sombras os seguiam. Alguns disseram ter ouvido vozes em línguas estranhas. A lenda se reforçava. Lina, na feira, aproveitou para espalhar nova versão. Os fantasmas cegam quem tenta roubá-los. O boato encaixou-se perfeitamente na história do soldado que perdera a visão. Agora, a população acreditava que o subterrâneo se vingava dos curiosos. O erro do garoto, ao invés de condenar, fortaleceu a muralha de medo. Aiu refletiu sozinho. Somos tão fortes quanto nosso silêncio. Mas uma traça pode roer todo o mapa. Decidiu que, a partir dali, nada mais seria improviso. O erro seria transformado em doutrina. Cada falha, em lição. O subterrâneo não perdoava a ingenuidade. Riad reforçou mapas falsos, multiplicando erros estratégicos. Anya espalhou símbolos novos, confundindo olhos alheios. Padre Marcos inventou ladainhas em latim corrompido, só para assustar padres intrusos. A cidade reagiu como organismo vivo. Quando atacada, criou anticorpos. Ironia amarga. Os nobres acreditavam que a disciplina vinha de cima. Mas Nox Viva provava que a verdadeira ordem nascia no escuro, quando todos sabiam que um grão de sal podia matar. Cada detalhe lhe importava. Cada passo era cálculo. Invisibilidade era ciência, não sorte. Os guardas, humilhados, subiram de volta dizendo que nada havia. O conde, furioso, gritou que eram incompetentes. Mas no fundo, a dúvida corroía sua mente. Se não havia nada, por que os rumores cresciam? Por que os soldados tremiam? Por que até padres hesitavam em descer? O invisível já pesava mais que pedra. O garoto, agora condenado ao silêncio, tornou-se lembrança viva do perigo. Caminhava entre os outros sem poder rir, sem poder narrar. Era fantasma em vida. E sua existência lembrava a todos que invisibilidade exige disciplina brutal. Uma cidade pode perdoar, mas nunca esquecer. Aiu guardou a lição como cicatriz. Até mesmo dentro da sombra, há brechas. E onde há brechas, o inimigo entra. Nox Viva precisava se fechar ainda mais, porque a superfície já rondava. E cedo ou tarde, a traça viraria incêndio. O julgamento no escuro. O conde saiu da mina pálido, cambaleando como criança perdida. Não havia sangue em suas roupas, nem feridas em seu corpo. Mas seus olhos estavam diferentes, como se tivessem visto algo que jamais deveria ser visto. Lá embaixo há mais Europa do que aqui em cima, murmurou, antes de trancar-se em seu quarto. Os criados o acharam bêbado. Estava sóbrio demais.
Dias antes, convencido de que precisava mostrar força, o conde exigira descer pessoalmente. Esses fantasmas não me assustam. Vestiu botas limpas, levou tochas e 2 capatazes armados. O padre confessor insistiu em acompanhá-lo, mas foi recusado. Isto não é missa. É auditoria. Ironia. Tratava homens como números, e agora seria auditado por sombras. Ao entrar, o silêncio era tão denso que até o estalo da tocha soava como grito. Os corredores falsos confundiam o grupo. Mapas mentirosos, sombras projetadas, símbolos indecifráveis. O conde suava, irritado. Gritava ordens que ecoavam de volta como zombaria. Até que chegaram ao altar de 4 idiomas. Ali, a arrogância perdeu fôlego. O conde tentou rir. Pedras rabiscadas? É isso o que temem? Mas ao ler a frase em latim torto, algo estremeceu. Respiramos ainda. Não era ameaça direta, era pior. Era lembrança de que nada morre por decreto. Os capatazes nervosos fizeram o sinal da cruz. O conde fingiu firmeza, mas o suor denunciava medo. Foi então que surgiram. Não como multidão, mas como presença. Olhos refletindo luz, passos calculados. Escravos invisíveis até aquele instante revelaram-se, cercando o altar. Não gritavam, não atacavam. Apenas observavam. O conde, acostumado a ser visto como senhor absoluto, experimentou pela primeira vez o gosto amargo de ser julgado. Aio deu um passo à frente. Não segurava a arma, apenas uma lamparina. Aqui embaixo, quem responde não é conde, nem rei. É vivo diante de vivo. Sua voz ecoou como sentença. O julgamento no escuro não tinha tribunal oficial, mas tinha audiência. Cada olhar era martelo. Cada silêncio, condenação. Padre Marcos, com sarcasmo, traduziu. Vossa Senhoria está em juízo. Os fantasmas que teme não são mortos, mas vivos. O conde tentou reagir, mas os corredores engoliam suas palavras. Quanto mais gritava, mais sua voz soava fraca. No subterrâneo, até mesmo gritos obedecem outra autoridade. Riad apresentou provas invisíveis. Mapas mentirosos, túneis falsos, códigos riscados. Isso não é obra de demônio. É obra de quem respira. O conde não podia negar. Cada detalhe revelava inteligência maior que sua arrogância admitia. O mito dos fantasmas caía, substituído por algo ainda mais perigoso: humanidade organizada. Anya concluiu com deboche. Queremos apenas existir. Vocês, lá em cima, chamam isso de heresia. Nós chamamos de cidade. O riso dela quebrou o último pedaço de certeza do conde. O riso que antes ecoava como ameaça, agora estourava diante dele, pessoalmente. Era riso de acusação, não de alegria. O julgamento terminou sem sentença escrita. Não precisavam. O conde, ao sair, já não era o mesmo. Carregava vergonha e medo. Viu com os próprios olhos que o invisível respirava. E percebeu que, por mais soldados que tivesse, não podia matar aquilo que se esconde em cada sombra. Na superfície, mentiu. Disse que não vira nada. Mas sua palidez entregava. Os criados cochichavam, os nobres zombavam, mas todos sentiam. Algo o quebrara. O conde, símbolo de poder, agora era propaganda involuntária de Nox viva. Sua fraqueza era triunfo subterrâneo. Padre confessor tentou interpretar. Talvez tenha visto o inferno. Mas a dúvida corroía. E se o inferno afinal fosse apenas gente cansada de obedecer? Essa pergunta não tinha resposta nas escrituras. E por isso era mais perigosa que qualquer heresia. Lina, ao ouvir rumores da expedição fracassada, espalhou nova versão. O conde viu fantasmas e voltou vivo por misericórdia deles. O boato correu rápido. Agora, até os nobres temiam descer. A cidade invisível não precisava mais se esconder. O inimigo a divulgava. Ironia deliciosa. Enquanto o conde pensava ter ido julgar, fora ele o julgado. Enquanto acreditava caçar, fora caçado. O julgamento no escuro não produziu cadáveres, mas produziu algo mais letal: mito. E assim, Nox Viva entendeu que podia derrotar sem armas, apenas mostrando existência. Mas sabia também que o poder jamais perdoaria tal afronta. E quando a vingança viesse, precisariam estar prontos. Esse preparo viria no próximo capítulo. O acordo que nenhum papel suporta.
O documento nunca foi encontrado, nem poderia. Ele não existia. O conde saiu da mina com olhos tremendo e, dias depois, anunciou um pacto invisível. Nenhum pergaminho assinado, nenhum selo real, nenhum testemunho oficial. Apenas um silêncio cúmplice. Nox Viva manteria o teto respirando. Em troca, a superfície fingiria que nada existia. Era o acordo mais frágil e mais sólido já feito na Europa. Dias antes, reunidos diante do altar, os invisíveis discutiram. Se aceitarmos, somos cúmplices, disse Anya. Se recusarmos, somos cadáveres. Padre Marcos, sarcástico, resumiu. É um casamento sem testemunhas. Sabemos que vai acabar em traição. Mas ainda assim, decidiram ceder. Porque invisibilidade, às vezes, exige fingir submissão para sobreviver. O conde, ator medíocre, fingiu confiança diante dos nobres. A mina está controlada, declarou em banquete. Mas suas mãos tremiam. Não contou que vira olhos no escuro, nem que ouvira risos sem corpo. Chamou de acidente estrutural. O vinho disfarçava sua mentira. Só Lina, na feira, sabia. Mentira mal contada dura pouco. No subterrâneo, o acordo virou regra não escrita. Continuariam escavando túneis, mas com disfarce maior. Deixariam alguns corredores falsos serem encontrados, alimentando a ilusão de que a mina obedecia. Era jogo de sombras, mostrar só o suficiente para distrair, esconder o essencial. Invisibilidade era também teatro. Riad redesenhou mapas, colocando erros intencionais em locais estratégicos. Anya espalhou símbolos ambíguos, que confundiam olhos. Padre Marcos redigiu uma versão em latim cheia de citações falsas, entregue ao confessor como prova de oração subterrânea. O conde levou o documento e o guardou trancado. Achava que tinha controle. Não tinha nada. Ironia deliciosa. A Europa se sustentava em tratados com selos dourados, mas o pacto mais eficaz foi feito sem papel. Porque não dependia de tinta, dependia de medo. O medo é a tinta mais permanente. E esse, o conde jamais poderia apagar. Aio, embora calado, desconfiava. Acordos que não existem, não podem durar. Sua carta rasgada a Lina dizia mais verdade do que qualquer pacto silencioso. Ele sabia que o conde jamais manteria a palavra. Mas também sabia que cada dia ganho era mais um tijolo colocado. A cidade crescia sob a mentira. Na feira, Lina espalhou versão conveniente. O conde fez promessa aos fantasmas. O povo acreditou com fervor. Uns acharam que era pacto demoníaco. Outros, milagre. Pouco importava. A lenda consolidava a muralha invisível. A superstição trabalhava a favor. Os capatazes, irritados, sentiram-se traídos. Deixam-nos no escuro como crianças, reclamavam. Não entendiam que estavam realmente no escuro, só não do jeito que pensavam. Quanto mais desconfiavam, mais se enfraqueciam. E Nox Viva ria por dentro. Padre Marcos repetia a piada. Este é o único contrato que Deus não testemunhou. Por isso talvez seja o único verdadeiro. Os risos ecoavam nos corredores, transformando medo em combustível. A cidade invisível respirava cada vez mais fundo. Mas o acordo trazia veneno. Ao acreditar que havia controle, o conde relaxou vigilância. Isso deu espaço para Nox Viva florescer. Porém, também semeou traições. Sempre há alguém disposto a vender segredo em troca de migalhas. E a primeira semente dessa traição já germinava. Lina percebia sinais. Rostos diferentes na feira. Olhos atentos demais. Perguntas insistentes. Ela sabia que rumores eram muralha, mas também podiam ser brecha. E no coração, temia que o pacto fosse armadilha esperando hora certa para explodir. A Yu não compartilhava com ninguém, mas escrevia em silêncio. Se a superfície nos tolera, é porque ainda não descobriu o tamanho da ameaça. O dia em que descobrirem, virão com fogo. Ele tinha razão. E o fogo já começava a ser atiçado. Ironia cruel. O acordo que deveria proteger era, na verdade, sentença adiada. Nox Viva crescia mais rápido, mais ousada. E cada metro conquistado tornava o pacto mais insustentável. Porque cidades invisíveis não foram feitas para caber em silêncios eternos. E assim, enquanto o conde fingia dormir em paz, e os invisíveis fingiam obedecer, a Europa caminhava para inevitável confronto. Um casamento sem testemunhas nunca dura. A traição já espreitava no próximo capítulo. Fome, peste e milagre técnico.
As carroças subiam vazias. Não havia corpos suficientes para encher todas. A peste correu pela cidade da superfície mais rápido que qualquer sermão. Famílias inteiras sumiam em dias. Os sinos não davam conta de tocar tantos funerais. No subterrâneo, porém, o silêncio era outro. Nox Viva não apenas resistia, respirava melhor que nunca. Para os de cima, parecia milagre. Para os de baixo, era apenas engenharia. Dias antes, a febre começou com tosses discretas. Homens caíam nas praças. Padres benziam com mãos tremendo. Nobres fugiam para castelos. O conde tentava manter controle, mas até sua guarda começou a morrer. A igreja pregava penitência, mas penitência não curava pulmões. O terror alastrou-se mais rápido que a doença. No subterrâneo, Aio reuniu os principais. Se o ar mata lá em cima, precisamos torná-lo puro aqui embaixo. Hayad, sempre calculista, redesenhou passagens de ventilação. Anya limpou corredores, canalizando água para pontos mais profundos. Padre Marcos, sarcástico, abençoou cada respiradouro como se fossem novos altares. O impossível acontecia. A peste não entrava. Ironia brutal. Enquanto reis contratavam médicos charlatães, escravos invisíveis criavam sistemas de drenagem e ventilação mais eficientes que qualquer palácio. A superfície acreditava em santos. A sombra acreditava em cálculo. E cálculo, nesse caso, venceu a fé. Lina, na feira, percebeu os boatos. Lá embaixo há uma cidade que sopra ar puro. Uns diziam que eram anjos, outros, demônios. Ela apenas sorria e reforçava. Seja o que for, protege os que acreditam. Sua mentira era muralha. E cada nova morte na superfície tornava a lenda mais forte. Nox Viva não ficou ilesa. Faltava comida. A fome se espalhou como segunda peste. Homens mastigavam couro de botas, mulheres ferviam raízes amargas. A festa do vinho improvisado parecia memória distante. Mas a fome não matou a esperança. Matou apenas ilusões. Quem resistiu aprendeu que fundar exige dor. Aio, desesperado, subiu em segredo até a janela de Lina. Deixou pedaços de pão duro. Não ousou bater. Apenas encostou o alimento e desapareceu. Dias depois, ela acordou curada da febre. A lenda cresceu. A cidade invisível alimenta os escolhidos. Ironia deliciosa. Um pedaço de pão velho virou milagre. Padre Marcos riu ao ouvir. Transformamos migalha em Eucaristia. E sem precisar de Vaticano. O sarcasmo circulou pelos corredores. O riso sustentava mais que comida. Porque até a fome pode ser suportada quando se sabe que se ri contra quem deseja sua morte. Na superfície, os nobres, desesperados, começaram a consultar curandeiros. Mandaram queimar ervas, sangrar pacientes, rezar até a garganta secar. Nada funcionou. E enquanto isso, Nox Viva respirava. Cada corredor ventilado era insulto ao fracasso dos palácios. Cada sobrevivente era blasfêmia contra o poder. A fome, porém, trouxe disciplina ainda maior. Criaram leis de partilha. Nenhum se alimentaria sozinho, nenhum esconderia grão. A solidariedade virou constituição. Anya dizia: quem come só, morre rápido. A frase virou lema. Até a fome se transformava em fundação política. O conde, ouvindo rumores, roía unhas. Perguntava-se: como podiam sobreviver mais no escuro do que ele em Palácio Dourado? A resposta do padre confessor era sempre a mesma. São demônios. Mas, no fundo, o conde temia que fossem apenas homens organizados. E isso era pior que qualquer diabo. Ironia cruel. A Europa gastava fortunas em médicos incompetentes. Mas os invisíveis, sem livros, criaram soluções eficazes. Porque quem vive no limite da morte aprende rápido a enganar a própria morte. E talvez, no fim, isso seja ciência em estado puro. Lina espalhou mais um rumor. Quem rir no escuro nunca adoece. Crianças repetiam, adultos acreditavam. E assim, o riso se tornava vacina emocional. A superstição era tecnologia social. A peste matou milhares na superfície. Nox Viva perdeu poucos, e os poucos caídos foram enterrados como sementes, não como fracassos. Quando a peste finalmente recuou, a superfície emergiu devastada. Mas lá embaixo, Nox Viva estava mais forte, mais unida. Não apenas sobrevivera,
tinha provado a si mesma que podia enfrentar até o maior inimigo invisível. E sobreviver com riso era vitória maior que qualquer coroa. E assim, a peste consolidou o mito. A cidade invisível não era apenas lenda. Era salvação. Mas salvação custa caro. E logo, o preço cobraria em forma de traição. A traição que traz luz. Ele apareceu na praça com uma tocha na mão, gritando que tinha visto os rostos dos fantasmas. Ninguém acreditou de imediato. Mas o fogo que carregava não tremia como o de um bêbado qualquer. Era chama convicta, comprada com segredo vendido. O capataz, humilhado por anos, havia trocado sua honra por moedas e prometido revelar Nox viva aos mercadores. E naquela noite, a invisibilidade foi iluminada à força. Dias antes, ele chorava no escuro. Não de arrependimento, mas de raiva. Nunca suportou ser ridicularizado após o enforcamento do colega. Jurava que os risos o perseguiam. Quando mercadores o procuraram, oferecendo vinho e título em troca de revelações, ele cedeu sem hesitar. O preço da traição foi barato demais, alguns barris e promessa de poder. Anya pressentiu. A cidade vai arder, disse em voz baixa. Mas ninguém quis acreditar. Até Ayo, sempre desconfiado, achou exagero. Nox viva não se mostra a olhos de mercadores. Só que subestimaram o ódio. E o ódio é lanterna perigosa. Ilumina até o que deveria continuar em sombra. Quando a tocha desceu pelos corredores, Nox viva acendeu suas próprias luzes. Pela primeira vez, os salões ficaram totalmente iluminados. As chamas revelaram rostos antes camuflados, cicatrizes, olhos brilhando. O inimigo queria ver, mas não percebeu o efeito. O subterrâneo inteiro mostrou-se como cidade viva, organizada, pulsando. Era revelação involuntária, mas grandiosa. Os mercadores recuaram, aterrorizados. Esperavam encontrar ratos. Encontraram povo. Esperavam encontrar caos. Encontraram ruas esculpidas. A traição mostrou mais do que ocultou. O medo deles cresceu. E a lenda também. Mas o preço estava pago. Agora sabiam que os fantasmas eram humanos. E humanos podem ser caçados. Padre Marcos, sarcástico, murmurou. Parabéns, filho da tocha. Transformou fé em inventário. Os risos ecoaram, mas eram amargos. Ayo sabia. Não podiam mais depender apenas do escuro. Precisavam de estratégia. A invisibilidade fora quebrada. A cidade precisava aprender a ser sombra e luz ao mesmo tempo. Lina ouviu os boatos na feira. Os fantasmas têm rosto. Viu o pânico nos olhos do povo. Uns celebravam, outros temiam. Ela aproveitou e espalhou nova mentira. Se viram, é porque foram autorizados. Quem olha sem permissão enlouquece. Assim, mesmo a traição virou reforço da lenda. Hayad redesenhou mapas de emergência. 3 saídas não bastavam mais. Precisariam de 10. Anya espalhou símbolos falsos em cada corredor. Padre Marcos elaborou sermões confusos, preparados para despistar inquisidores. Nox viva reagia como organismo ferido. Sangrava, mas fortalecia músculos. Ayo, em silêncio, encarava o traidor. Não o matou. Não precisava. O homem já estava morto para todos. Nenhum olhar o reconhecia. Nenhuma voz o respondia. Viver sem existir era a punição pior que enforcamento. Tornou-se sombra dentro da sombra. Corpo sem cidade. Ironia amarga. O conde, ao ouvir a revelação, não celebrou. Estremeceu. Porque enquanto eram fantasmas, podia ignorar. Mas como humanos organizados, eram ameaça política. O que parecia vitória era na verdade sentença de guerra. E guerra exige mais do que tochas. Naquela noite, Nox viva acendeu todas as suas lamparinas. Pela primeira vez, viram-se plenamente. Riram de suas cicatrizes, choraram seus mortos, dançaram de novo. A traição, paradoxalmente, deu-lhes identidade mais forte. Agora não eram apenas invisíveis, eram comunidade que sabia se mostrar. Padre Marcos resumiu com sarcasmo. Se antes éramos fantasmas, agora somos assombração. A frase ecoou como lema. Não bastava mais assustar bêbados. Precisavam aterrorizar poderosos. A cidade invisível deixara de ser apenas abrigo. Tornara-se espetáculo de resistência. Os mercadores nunca mais desceram. Mas levaram histórias. Cada relato torcido alimentava a fogueira da suspeita. Os nobres, inquietos, começaram a planejar cerco.
Aio sabia. Era questão de tempo. Não podemos mais apenas respirar. Precisamos lutar. E assim, a traição acendeu luz indesejada. Mas toda luz projeta sombra. E a sombra seguinte seria mais densa, mais perigosa, porque o cerco já se aproximava. O cerco e a mentira final. As entradas estavam lacradas, guardas fincavam estacas, padres despejavam água benta, mercadores traziam barris de piche. A superfície inteira parecia conspirar contra o subterrâneo. Quem olhasse de cima veria apenas buracos cobertos, mas lá embaixo o som era outro. Corredores respirando com dificuldade, como o pulmão cercado. Nox Viva estava sitiada. Dias antes, o conde, pressionado por nobres e clero, decidira agir. Não podia mais tolerar lendas de fantasmas que se mostravam humanos. Se são cidade, que sejam destruídos como cidade, decretou. O padre confessor aplaudiu, chamando a ordem de cruzada. Ironia. Chamavam de cruzada aquilo que era apenas medo de perder controle. O cerco começou silencioso. Primeiro, cortaram rotas de água. Depois, bloquearam bueiros. Por fim, incendiaram entradas. Queriam sufocar sem precisar de batalha. Morrerão como ratos, disseram. Mas a superfície não contava com a capacidade de adaptação dos invisíveis. Onde falta ar, eles cavam. Onde falta água, eles desviam. Onde falta fé, sobra ironia. Padre Marcos zombou. Chamam de cerco. Eu chamo de dieta forçada. O riso circulou, transformando pavor em coragem. Cada frase irônica era escudo psicológico. Porque todos sabiam. A fome voltaria. O ar rarearia. Precisavam de algo mais que disciplina. Precisavam de mentira. Foi Lina quem plantou a semente. Espalhou na feira que o conde enlouqueceria se insistisse no cerco. Disse que Nox Viva era maldição de santo, que os mortos caminhariam sobre a cidade de cima se o subterrâneo fosse fechado. Quem lacrar as entradas apodrecerá junto. O boato espalhou-se rápido. O medo começou a subir. O conde, cada vez mais pálido, ouvia relatos de soldados doentes, de guardas enlouquecidos. Alguns juravam ver sombras em plena luz do dia. Outros diziam sentir hálito quente saindo das rachaduras. A mentira de Lina tornou-se mais real que qualquer decreto. O cerco não sufocava Nox Viva. Sufocava a mente da superfície. Aio, no altar, declarou: se sobrevivermos, não será por força, será por teatro. E assim, Nox Viva encenou seu maior espetáculo. Bateram correntes em ritmo noturno, acenderam fogueiras de fumaça que saíam por rachaduras, gritaram em línguas inventadas. A superfície acreditou que o inferno subia. E o medo desfez mais estacas que qualquer pá. Ironia deliciosa. O poder, que vivia de encenações, foi derrotado por encenação ainda maior. O conde, que fingia ser senhor absoluto, tremia diante de fantasmas fabricados. O padre confessor, que vendia milagres, fugiu temendo maldição. A mentira tornou-se muralha mais forte que pedra. Ainda assim, o cerco deixou marcas. Crianças tossiam. Velhos desmaiavam. Cada noite era luta por oxigênio. Aio observava, ciente de que não poderiam resistir para sempre. A mentira vencera a batalha, mas não a guerra. Precisavam de plano mais definitivo. Riad sugeriu abrir túneis para longe, criar saídas em florestas distantes. Anya queria espalhar ainda mais símbolos falsos, confundindo perseguidores. Padre Marcos, rindo, disse que deviam escrever evangelho inteiro em latim errado, só para enlouquecer inquisidores. Todas as ideias eram válidas, mas nenhuma garantia sobrevivência. Lina, acima, continuava sustentando a lenda. Cada pão que vendia trazia nova história. Guardas apodrecendo, nobres sonhando com vozes, padres cegos ao rezar. O teatro dela era combustível, mas mesmo ela sabia que um dia a mentira se esgotaria. O poder sempre volta com fogo. O conde, já paranoico, proibiu mencionar a palavra fantasmas. Mas a proibição apenas fortaleceu o mito. O povo falava cada vez mais baixo, mas falava. Porque o silêncio da superfície era apenas eco do riso subterrâneo. A cidade invisível, mesmo cercada, já ganhava espaço na memória coletiva. Aio compreendeu a lição. Uma cidade pode ser destruída em pedra, mas não em mito. Se nos apagarem, que ao menos permaneça a lenda. Era estratégia desesperada,
mas lúcida. Invisibilidade não era apenas esconder-se. Era permanecer mesmo após o fim. E assim, o cerco não terminou com batalha. Terminou com retirada silenciosa. Guardas fugiram, padres calaram, nobres desviaram o olhar. Nox Viva sobrevivia, mas todos sabiam. Aquela vitória era apenas pausa. O mundo de cima não perdoa. E a sentença final viria no próximo capítulo. O epitáfio que respira. Séculos depois, um buraco abriu no meio da praça. Operários juraram que o chão engolira um carro inteiro. Ao descerem com lanternas elétricas, encontraram não escombros, mas ruas. Portas esculpidas, corredores perfeitos, ossos alinhados como soldados adormecidos. E no centro, sob uma pedra negra, inscrição em 4 idiomas. Fizemos uma cidade para existir longe dos olhos, não do mundo. Se você desceu, é porque a superfície esqueceu. O invisível ressurgia como epitáfio. A cena pareceu mentira. Historiadores disputaram interpretações. Padres gaguejaram sobre heresias antigas. Prefeitos tentaram vender como atração turística. Mas nada apagava o peso do silêncio. Nox Viva estava lá, intacta como cicatriz que insiste em não fechar. E cada corredor ecoava não apenas passos, mas gargalhadas que nunca foram domadas. Voltemos ao fim do cerco. Nox Viva, exausta, decidiu esconder-se de vez. Fecharam entradas, camuflaram túneis, selaram mapas. Deixemos a cidade dormir até que o mundo precise lembrar, disse Aio. O plano era simples, não vencer pela espada, mas pela memória. Invisibilidade não era fuga, era sobrevivência. Os últimos dias foram de silêncio solene. Crianças enterravam brinquedos nas paredes, como se deixassem lembranças para futuros olhos. Anya riscou símbolos que ninguém entenderia por séculos. Riad desenhou mapas falsos, sabendo que só o erro sobreviveria. Padre Marcos, rindo até o fim, escreveu em latim errado. Aqui, descansam vivos que riram da morte. Lina, na superfície, espalhou a última mentira útil. Que a cidade invisível havia se apagado por vontade própria, levando consigo todos que ousaram rir. Alguns acreditaram, outros tremeram. Mas todos guardaram a história. A mentira final virou testamento. Ironia cruel. Enquanto palácios e igrejas ruíam com guerras e pestes, Nox Viva, enterrada e esquecida, permanecia intacta. A cidade dos invisíveis provou-se mais duradoura que a cidade dos reis. Quem afinal construiu eternidade? Os que ergueram catedrais de ouro ou os que cavaram pulmões de sal? Aio morreu em silêncio, carta nunca entregue no peito. Lina envelheceu vendendo pão, carregando segredo nos olhos. Riad desapareceu nos mapas que nunca existiram. Anya dançou até o fim, como vento preso em corredores. Padre Marcos morreu rindo, convencido de que sua heresia era mais santa que qualquer missa. E a cidade ficou. Dormindo, mas respirando. Cada rachadura era um suspiro. Cada corredor, uma lembrança. Cada ossada, um monumento. Invisível para quem olha, evidente para quem sente. Porque há coisas que não se apagam nem com séculos de silêncio. Quando os arqueólogos modernos acenderam lanternas, não iluminaram ruínas, iluminaram fantasmas, não de mortos, mas de vivos que escolheram existir à sombra. O riso ainda parecia ecoar. O ar, mais leve que na superfície, sugeria que a cidade nunca deixou de respirar. Historiadores brigaram. Era mito ou realidade? Uns chamaram de farsa, outros de milagre. Pouco importa. O mito já havia vencido. Porque o verdadeiro poder de Nox Viva não era existir em pedra, mas existir em memória. Invisibilidade é a arma que nenhum império consegue destruir. Ironia final. Chamaram de cidade perdida. Mas ela nunca esteve perdida. Foi a superfície que se perdeu em arrogância. Nox Viva sempre soube onde estava. No coração da Europa, rindo baixinho, esperando ser lembrada. Hoje, turistas tiram fotos, padres murmuram rezas, prefeitos discursam. Nenhum percebe que, ao pisar naquele chão, estão cumprindo o desejo original dos fundadores. Lembrar. Porque invisibilidade não era ausência. Era estratégia. Era respiração guardada para séculos futuros. O epitáfio dizia: suba e lembre. Ou fique e respire conosco. Alguns riram,
Outros tremeram. Mas todos entenderam que não estavam diante de ruínas. Estavam diante de uma cidade que nunca morreu. Uma cidade que continua respirando na sombra. E talvez no fundo, toda a Europa esteja construída sobre cidades invisíveis como essa, feitas de suor, silêncio e riso proibido. Talvez a verdadeira história sempre tenha vivido debaixo dos livros. Talvez o que chamamos de civilização seja apenas fachada. Porque no subsolo, a noite ainda respira. Nox Viva não foi apagada. Foi apenas escondida. E ao ser redescoberta, mostrou que os invisíveis sempre encontram um jeito de deixar rastro. A Europa pode ter esquecido nomes, mas não conseguiu apagar risos. E risos, quando ecoam em pedra, são eternos. Agora eu quero saber. Se você pudesse descer até essa cidade invisível, você subiria de volta para contar? Ou ficaria lá embaixo para rir com eles? Comente aqui embaixo. Quero ver sua escolha.